Plano diretor, o principal instrumento de planejamento das nossas cidades. Está previsto no Estatuto da Cidade e na Constituição Federal e é dele que eu vou falar um pouco hoje nesse vídeo. O plano diretor está previsto no artigo 182, parágrafo 1º da Constituição Federal, e ele é o principal instrumento de planejamento da cidade. E o Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257 de 2001, ele traz todo o regramento do plano diretor. E o plano diretor, é importante que a gente já registre de imediato, ele deve abranger todo o território municipal, e não só a área urbana, como alguns podem pensar. E a elaboração do plano diretor, ela precisa de realização de audiências públicas e debates com participação da população. Esse é o princípio da gestão democrática da cidade, que aplicado ao plano diretor prevê a existência dessas audiências públicas que devem ser acessíveis, divulgadas, para que a população possa participar. E para isso, ele deve ter publicidade e informação. A população precisa ficar sabendo no momento da elaboração do plano diretor e também na sua revisão o que está sendo discutido e ser informada sobre isso, especialmente numa linguagem simples e direta para que ela possa entender. Além disso, todos os interessados podem ter acesso a esse plano diretor que está sendo planejado ou revisto. A legislação não prevê expressamente essa questão, mas é essencial e obrigatório que o plano diretor seja elaborado por uma equipe técnica qualificada, porque ele é um documento técnico, por um lado, e político, por outro. Há que ter uma equipe técnica planejando, elaborando, mas que possa colher as decisões políticas, não só da população, como dos gestores que estão elaborando esse plano diretor. E a obrigação do plano diretor, que está no artigo 41 do Estatuto da Cidade, determina o seguinte, que nos municípios com mais de 20 mil habitantes, ele é obrigatório. Aqueles que sejam parte de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, onde se quer implementar o IPTU progressivo, parcelamento obrigatório do solo ou a desapropriação por títulos. Isso eu falei no vídeo da semana passada, se você quiser acessar. Os integrantes de área de especial interesse turístico, onde os municípios que estão na interferência de empreendimentos ou atividades de significativo impacto ambiental regional ou nacional, e também naqueles incluídos no Cadastro Nacional de deslizamentos, inundações e processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Então, esses são os municípios que são obrigatórios a presença, a elaboração do plano diretor. Mas o Tribunal de Justiça de Goiás entendeu que é inconstitucional exigir plano diretor de municípios que não estejam na condição do artigo 182, que é aqueles com mais de 20 mil habitantes e os de regiões metropolitanas, por entender que o Estatuto da Cidade não poderia aumentar essa obrigação. Mas me parece que esse entendimento do Tribunal de Justiça de Goiás é isolado, ou seja, aquilo que está previsto lá no artigo 41 do Estatuto da Cidade é obrigatória a elaboração desse plano diretor. E o prazo do plano diretor para elaboração já passou. Ele, segundo o artigo 50 da lei do Estatuto da Cidade, ele era em 30/6/2008. Portanto, os municípios que estão naquela condição que eu já citei e que não têm seus planos diretores estão ilegais perante essa situação do Estatuto da Cidade. Outra norma específica, o artigo 40, parágrafo 3º do Estatuto da Cidade, diz que o plano diretor deve ser revisto a cada 10 anos. E o conteúdo desse plano diretor está previsto no artigo 42 do Estatuto da Cidade e diz que tem que ser delimitado onde vai ser aplicado o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, tem que ter disposições sobre direito de preempção, que é a preferência do poder público comprar imóveis em uma determinada área, a outorga onerosa do direito de construir, as operações urbanas consorciadas, quando for o caso, transferência do direito de construir, sistema de acompanhamento e controle deve ter esse plano diretor. Naqueles municípios suscetíveis de deslizamento e grande impacto, o artigo 42A diz que tem que ter previsões sobre isso. Mas, além do artigo 42A, há uma resolução recomendada do Conselho das Cidades, é a resolução número 34 de 2005, que foi alterada pela 164 de 2014, que prevê também outras situações que devem estar no plano diretor, como, por exemplo,
a caracterização dos imóveis, para entender se eles são não edificados, subutilizados e não utilizados, porque isso é de extrema importância na aplicação dos institutos do IPTU progressivo, do parcelamento compulsório, institutos esses que eu falei em vídeo anterior. Também diz nessa resolução que deve determinar os critérios do estudo de impacto de vizinhança, e essa matéria eu vou fazer um vídeo posteriormente sobre esse tema, a delimitação das áreas urbanas, os prazos de notificação dos proprietários para a implicação do IPTU progressivo e do parcelamento compulsório, dentre outros. Além disso, por óbvio, o plano diretor deve prever também a delimitação da zona urbana, as áreas ambientais que devem ser preservadas, os equipamentos urbanos. Então, ele é todo um plano previsto para que se pense a cidade atual e o futuro, de no mínimo 10 anos, que é aquilo que está previsto na sua revisão, o prazo da sua revisão. Então, é um instrumento de extrema importância para o planejamento da cidade. Nessa ideia de planejamento da cidade, o plano diretor deveria prever o seu perímetro urbano, e naqueles casos em que a cidade queira, o município queira modificar o seu perímetro urbano, e isso é muito comum, especialmente para atender interesses imobiliários e de especulação imobiliária, nesses casos, o artigo 42b que diz que tem que ter uma lei específica que demarque o novo perímetro urbano, que delimite os trechos onde não pode ter urbanização e aqueles trechos locais de especial ameaça em desastres ambientais. Tem que ter também a previsão de infraestrutura, sistema viário, equipamento, instalação urbana, definição de parcelamento, uso e ocupação do solo, áreas de habitação de interesse social, diretrizes de proteção ambiental e de patrimônio histórico e cultural, portanto as áreas verdes têm que estar delimitadas para uma ampliação de perímetro urbano, além da questão de distribuição do ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização. O que isso quer dizer, ônus e benefícios? A questão de, no plano diretor ou nessa ampliação do perímetro urbano, caso não esteja no plano diretor, como essa nova expansão urbana, com as pessoas que estão lucrando com essa divisão de áreas, eu tenho uma área enorme, aquilo vira uma área urbana e eu implanto um loteamento, então se eu estou lucrando com aquilo, tem que ter também uma distribuição do bônus para a sociedade. Uma vez que se ampliou a área urbana e aumentou o valor dos imóveis, essa área, esse empreendedor também tem que ter, dentro dessa divisão dos ônus e benefícios do processo de urbanização, contrapartidas para a população. Então, esse artigo 42, que diz da ampliação do perímetro urbano, nos casos de revisão de plano diretor, no meu entender, esses elementos devem estar também na revisão do plano diretor ou, na hipótese de algum município ainda estar sem plano diretor, já dentro da ilegalidade, previstos esses elementos também no plano diretor. Falei do plano diretor, agora quero fechar esse meu vídeo para vocês com algumas questões controversas em relação ao plano diretor e ao Estatuto da Cidade. A primeira delas é a seguinte: se o município não criou o seu plano diretor, pode o Ministério Público ajuizar uma ação para obrigar esse município a criar o plano diretor. Isso foi decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e há outras decisões de outros tribunais também nesse sentido. Além disso, eu queria trazer para vocês outro aspecto controverso ou polêmico, que é o seguinte: a modificação do plano diretor deve ser também precedida de audiências públicas e estudos técnicos. Isso foi decidido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, certo? Tanto num caso de determinando que tivesse que ter audiência pública, numa ação direta de inconstitucionalidade de uma modificação que houve sem audiência pública, e numa segunda ação direta de inconstitucionalidade, num agravo de instrumento, esse tribunal entendeu que a modificação do plano diretor não pode ser feita sem que esteja também a questão de estudos, inclusive os estudos de impacto de vizinhança e ambientais. Nesse caso específico, houve a modificação de um plano diretor prevendo a modificação da distância mínima entre postos de gasolina naquela cidade.
modificou-se sem estudo prévio de impacto ambiental e de vizinhança, sem estudos que embasassem o impacto que essa modificação no plano diretor iria trazer para a cidade, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu, então, que isso não poderia acontecer sem esses estudos. Então, para que haja modificação do plano diretor, é necessário que tenha audiências públicas e estudos, assim como tem que ser no momento da sua criação. E, portanto, aplica-se também aquilo que eu falei no começo, o princípio da publicidade e o princípio da informação às pessoas envolvidas. Inclusive, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu um mero projeto de lei que estava discutindo a alteração do plano diretor, sem que tivesse, prévia à proposta legislativa, audiências públicas. O Tribunal de Justiça, nesse caso, de Minas Gerais, entendeu que nem poderia tramitar o projeto de lei sem que o Poder Executivo tivesse feito audiência pública à emissão desse projeto de lei para a Câmara e que a Câmara Municipal deveria ter feito audiências públicas para discussão desse tema. Para fechar esse meu vídeo de hoje sobre o plano diretor, eu queria recordar com vocês que o artigo 52 do Estatuto da Cidade traz hipóteses específicas de improbidade administrativa para os prefeitos em relação aos planos diretores. Inclusive, traz a hipótese daquele prefeito que não trabalha na modificação do seu plano diretor, deixa ele vencer, isso pode caracterizar a improbidade administrativa. Eu trago para vocês um caso interessante do Tribunal de Justiça do Paraná, que entendeu em condenar um prefeito por improbidade administrativa que alterou o plano diretor 3 vezes sem audiência pública. E foi uma condenação grave mantida pelo tribunal. Uma condenação em 4 vezes a remuneração de 1 ano do prefeito, ou seja, 4 vezes a remuneração de 1 ano, a suspensão dos direitos políticos por 3 anos. Então, a questão do plano diretor para os gestores é de muita implicação. É necessário que os gestores tenham essa visão da modificação do plano diretor, sempre cumprindo o Estatuto da Cidade e a Constituição Federal. Por fim, só para registrar, teve um caso que o Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que não configura improbidade administrativa a modificação do plano diretor sem audiência pública, mas configura também ilegalidade. Se você gostou desse vídeo e está assistindo pelo Instagram, curte o vídeo aqui, compartilha e também vai no meu canal do YouTube que tem vários outros vídeos. É Luciano Lobé, procura por Luciano Lobé e você acha no meu canal do YouTube. Por outro lado, se você está no meu canal do YouTube, se inscreve no canal, dá um like aqui e procura também no meu Instagram, que é Luciano Lobé, que lá eu tenho outras informações sobre esse tema do direito ambiental, do direito urbanístico e outros temas de interesse. Muito obrigado e um abraço.